Boa noite. Tá ruim, Paulo, não dá pra ouvir. Mesma coisa da outra vez. Boa noite a todos. A Antônia eu consigo ver bem, ouvir bem. Paulo, eu consigo quase que uma leitura labial, tá muito ruim, não tem nem som hoje. Não estamos escutando nada. Não escuto nada também, só os outros participantes. Liga, deixa eu ligar. Alô, boa noite. Agora deu. Deu? Tá legal. Boa noite. Ouvindo bem? Agora Sim. Agora sim. Agora não de novo. É. Agora não de novo. Fala aí, por gentileza. Tá ruim, ô, Juliana. Tá que nem quando a Patrícia falava semana passada. Tá um som metalizado e cortado. E o Paulo também não dá pra ouvir. Agora deu. Tá ruim, mas dá pra ouvir. Não. E a imagem, vocês estão vendo a imagem minha ou não? Sim, agora ficou ótimo o teu som. Tá, beleza. A gente vê dos teus óculos pra baixo, a sobrancelha pra baixo, mas tá boa a imagem. Agora melhorou. Agora enquadrou, agora tá enquadrado. Essa é a chuva, pessoal. Esse é o temporal que deu aí que tá estragando um pouco pra nós. Mas a gente tá ajustando aqui. Logo a gente sai disso, tá? Tá. Eu tô ouvindo bem aqui. Aí, tá. Quando a Patrícia... De novo, Paulo, ficou ruim de novo. De ruim de novo. Não, igual. Tá o som muito abafado e a gente escuta pouco. Ih, nada agora. Aquela hora tava excelente. E agora? Agora tá bom. Agora tá bom. Tá bom. Não te mexe agora. Nem respira. Tá, vou tocar então? Vamos lá. Tá. Então tá, pessoal, vamos dar início à nossa 11ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí. Boa noite para vocês e agradecer a vocês pela disponibilidade de estar aí presente online, o pessoal que está aqui. Hoje nós temos bastante gente na plenária aqui. Agora tá bom, aqui. Então vamos dando início com os informes. Algum conselheiro com informes? Sônia.
Não dá para ouvir nada da Eu Sônia. nasci de mulher. O Paulo, sim. Tá, pede. Boa noite então, a todos e a todas. Informando então que dia 29, agora, feira, a gente vai ter a reunião da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, que vai ter uma capacitação para a gente acessar o site do Bem Público para a gente poder ver as estatísticas e indicadores da saúde da mulher. Tá? Vai ser dia 29, às 14 horas, aqui no Conselho, quarta-feira. Também eu gostaria de informar que vai ter um seminário na Câmara Municipal de Vereadores sobre os caminhos da cannabis medicinal no Brasil. Vai ser dia 1º de agosto, das 8 horas até o meio-dia. Daí, quem quiser, pode se inscrever para participar, tá? Tem que se inscrever no link para participar. A gente vai colocar o link nas redes sociais do Conselho e no WhatsApp também, para os conselheiros que estão no WhatsApp. Era isso. Mais um conselheiro, André? Então tá. Boa noite a todos. Dia 15 de 8, a gente vai fazer o encontro dos CACs, ou seria os agentes de saúde e os de combate a epidemias também. Tá? Ele é para fazer uma união, né? Conversar sobre as situações que estão ocorrendo, sobre as leis que estão votando, vai ser o encontro, o CMS era convidado, né? Foi convidado, e o sindicato. Aí, se alguém que está ouvindo, souber de outras cidades, que tem agente de saúde, que tiver contato, pode entrar em contato aqui no CMS e depois as gurias me passam para a gente poder unir esse pessoal daqui, né, em torno da região metropolitana. Eu acho que vai ser bem proveitoso. É isso. Mais algum conselheiro online forte? Presente aqui? Não? Eu tenho um ouvido que recebi aqui da Alma Bem, Associação Unidos por um Bem Maior, que é a conselheira Noemi, eu vou pedir para ela se apresentar aqui melhor, tá? Ela vai ser a representante aqui da associação. Boa noite a todos. Eu fiz uma colinha aqui porque eu não sou da noite. Bom, meu nome é Cornélio Staca. Atuo como representante da ONG Bem, que é minha CEO Bem abreviada, quer dizer isso também. Uma organização sem fim lucrativo dedicada ao atendimento de pessoas e famílias em situações de vulnerabilidade social. Nosso trabalho é pautado em solidariedade, na promoção da dignidade humana e na busca de melhores condições de vida para quem mais precisa, sempre em parceria com a comunidade, com os órgãos públicos. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso conselho aqui. Temos boas luzes nessa área da saúde. Obrigada. Conselheiro, como é que fala isso? Quer falar sobre a tua participação no seminário? Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite para a equipe presencial.
Então, dando uma sintetizada do que a gente tirou ali da plenária, que a gente recebeu o convite. A plenária teve um foco sobre sobre a terceirização territorializada aí em Porto Alegre. Foi bem proveitosa, assim, tiramos bons encaminhamentos. O CMS fez uma fala através da minha pessoa e, né, eu agora, enquanto representante do sindicato, eu acredito que isso foi de encontro, assim, ao que a gente vem falando sobre a questão da terceirização, né, e como ela não se necessariamente fica apenas ali no território, né, onde a gente estava discutindo que era Porto Alegre. Então, foi bem interessante, assim, a plenária. É isso. Obrigado, Vitor. Mais algum conselheiro? Concordes? Então, dando seguimento. Juliana. Boa noite a todos. Eu venho como secretaria executiva da seguinte recado. Todo conselheiro que solicitar transporte, tá? Se não for utilizar, deve avisar com antecedência para ser desmarcado com a secretaria, tá? Quando for participar de alguma agenda, me precisar do transporte, solicitar com 48 horas de antecedência, para a gente poder ir atrás do transporte para cumprir a agenda do conselheiro. Alguma dúvida? Obrigado, Juliana. No seguimento da nossa plenária, então, vamos botar para aprovação a ata do dia 10 de 26. Então, vocês receberam primeiro a ata aí, né? A Patrícia vai botar aí com vocês, fazer uma correção, um adendo dentro, algum questionamento. Ela sempre é enviada com uma convocação aí para vocês analisarem. Ela está passando em tela aí. Então, está aí nessa ata passada aí, né, que você recebeu por e-mail, você também, para a apreciação. Algum conselheiro para algum adendo, alguma correção, nada? Então, em caráter de JB. Presidente, só para uma questão de ordem, nós temos paridade para proceder à votação? Mais algum questionamento? Alguém mais? Então, em caráter de votação. Tá, foi conferida a paridade? JB,
pode explicar a tua pergunta? Eu não entendi. A paridade da votação. A paridade dos conselheiros para a votação. Ah, entendi. Obrigada. Não tá dando para te escutar, Paulo. Tá, então vamos botar em caráter de votação, tá? Conselheiros contrários. Questão de ordem, presidente. De novo? Não foi respondida a minha questão de ordem. Tá, mas eu respondi agora. Não estamos ouvindo. Tá, vamos mexer. Tá ouvindo, conselheiro? Tá ouvindo, conselheiro? Agora sim. Tá, sim, tem paridade. Foi conferido. Certo? Ele está com problema. Não é que está com problema. Quantos conselheiros usuários tem na plenária? Não, fechou. Ô, conselheiro, e dizer para ti que é conferido e está certo. É que só tem... como assim? Presidente? Quantos conselheiros usuários tem na plenária? Agora eu vou te digitar para ti os conselheiros que estão aqui presentes. Se eu estou confira a presidência do Conselho Municipal de Saúde... Então, o senhor vota contra, então. Tá. Vamos botar em caráter de conselheiros contrários. Conselheiros que se abstêm. Conselheiros que aprovam o manifesto de informação. Aprovado por unanimidade. Posso participar. Relato do grupo de trabalho da PIX. Sônia. Tem sim. Todos me escutam? Quem está online está me escutando? Sim, estou escutando, Sônia. Tá. Eu vou ler aqui a nota publicada no Diário Oficial do Município no dia 17 de junho de 2026, que é a Instrução Normativa número 9 de 2006, que institui um grupo de trabalho para discutir e conduzir a implantação das práticas integrativas e complementares de saúde na rede municipal de Gravataí. Foi criado um grupo de trabalho composto por representantes da Secretaria Municipal de Saúde, das áreas de educação e saúde coletiva, MESC, serviços e ações programáticas, atenção básica e departamento médico. O grupo de trabalho será responsável por constituir o núcleo técnico das PICs, que apoiará a implantação e organização das práticas no município. O núcleo poderá agregar outros profissionais da rede municipal conforme a formação, regulamentação profissional e afinidade com as PICs. Os integrantes atuarão sem remuneração específica. O grupo de trabalho e o núcleo técnico das PICs deverão desenvolver seus trabalhos em conformidade com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e com a legislação do SUS, respeitando as competências dos conselhos profissionais. Então, por isso, a gente, nós aqui como Conselho Municipal de Saúde, vamos acompanhar esse processo, a apresentação do plano de implantação, do programa de trabalho e das práticas que serão ofertadas à população.
garantir a participação no controle social e a transparência na implementação da política pública no município. Isso, então, se por acaso o Vilares conseguiu entrar e complementar, tá? Que ele estava com dificuldade, então, se ele não puder entrar, daí fica informado então, sobre a nota técnica que foi colocada no edital sobre as PICs. Obrigada. Obrigado, né? Comentário sobre as PICs ali, o Vilares vai estar presente, né? O Vilares foi o precursor nessa pauta aí, né? Ele deu uma nessa pauta, ele não está presente ainda, mas você representou a comissão aí do parecer técnico da Secretaria de Saúde. Partindo do ponto de pauta da apresentação do capítulo 3 e do 4 do regime interno municipal de saúde. Citação a Patrícia, nossa assessora técnica. Olá, tudo bem? Boa noite. Vocês escutam bem? Não, ele está muito longe. Consegue me ouvir? Não, continua como se estivesse longe do microfone. Consegue me ouvir? Muito baixo. Tá, escuto. Agora tá bom, né? Não, segue sem. Pois é que a gente não começa Às vezes está falhando, agora está ruim. A gente não consegue te ouvir bem. Agora. consegue me ouvir? Não, ainda não. Deixa eu desligar. Consegue me ouvir? Agora sim. Perfeito. Aí só tira o som. Tira o som. Bom, e eu não sei se só se recorda, mas algumas plenárias que a gente começou a fazer um estudo, dá para chamar assim, um estudo do regimento interno do Conselho Municipal. Eu havia apresentado o capítulo 1 e 2, né, e agora eu vou dar seguimento no capítulo 3 e 4. O capítulo 13, ele trata da organização e funcionamento do Conselho, né, e o capítulo 4, ele vai tratar dos atos, das reuniões, deliberações, né, todo esse fluxo do Conselho. Tá? Eu vou seguir com a apresentação e vou tentar ser breve, assim, né? Eu acho que os conselheiros, principalmente os mais antigos, já estão bem apropriados do documento, né? Mas o pessoal mais novo, que vai chegando, acho que é importante a gente estar sempre retomando, né, essas documentações que nos orientam o trabalho. Tá mudo? Tem alguém falando alguma coisa? Para mim tá completamente mudo. Para mim também. É um
Tá, eu acho que é a pilha, gente. Pilha. Que agora vão conseguir ouvir. Conseguem? Tá, só aí. Bom, gente, eu vou seguir, então a gente vai apresentar, dar uma olhada assim, no capítulo 3 e 4, tá? O capítulo 3 é da organização e funcionamento. E para a gente pensar, né, o que compõe o conselho, né? Quais são os núcleos que compõem esse conselho? A gente começa com a plenária, né? A plenária é onde tudo é deliberado. É onde são deliberadas todas as ações, todas as discussões que ocorrem dentro do conselho, elas vão acabar na plenária, né? Grande parte delas, né? As que carecem de deliberação. Então, as plenárias se organizam em reuniões ordinárias e extraordinárias, né? As reuniões ordinárias são essas que a gente realiza de 15 dias, e as extraordinárias quando existe a necessidade de convocar uma plenária, né? Por uma questão de necessidade de uma votação em tempo hábil, ou uma deliberação, algo assim, tá? Eu acho que até, para falar do quórum, né? O conselheiro Jaime estava em dúvida em relação ao quórum, qual é isso, né? A instalação, no caso, quando há paridade, né? E a instalação, para poder ter a votação, para que a gente consiga ter as deliberações e ter a votação, as deliberações com paridade, representando usuários, trabalhadores, gestores, né? O que é importante também citar em relação à posse, né, e as faltas, assim, a plenária ela vai ser composta por todos os conselheiros, né, e a posse ela vai se dar sempre quando alguma entidade, alguma organização ela vai pedir representação em cadeira nesse conselho, né, e esse conselho vai ter um titular e, grande parte das vezes, um suplente, né, não necessariamente. Acho que é importante também lembrar, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso anteriormente, em relação às faltas, né? É importante que os conselheiros sempre estejam presentes nas plenárias, né? Ou o suplente ou o titular, e havendo, então, 3 faltas, a pessoa, ou 5 faltas alternadas, sem uma justificativa, né? Sem esse aviso à Secretaria Executiva 3 dias após, a gente dá andamento para que se abra uma outra entidade, porque é importante que a plenária seja ativa, atuante, né? E com trabalhos em andamento. Então, ainda nesse assunto, né, no artigo 12 e 13, que trata da substituição e competência dos conselheiros, né, suas ações, responsabilidades, as entidades que não apresentarem, né, correndo uma situação, não apresentarem seus substitutos, elas são trocadas conforme uma lista de lista de espera, uma outra entidade que queira cumprir, né, que queira compondo o conselho, ela é chamada. É importante a plenária estar sempre imposta, né? E os deveres conselheiros, né? São muitos, são vários. Eu acho que o que a gente pensa em ser conselheiro é o exercício da cidadania, né? Vai vir com as nossas pautas, as pautas das nossas entidades. Então, mas basicamente, um dos principais é comparecer das reuniões, né? Das comissões que esses conselheiros fazem parte, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e principalmente na plenária, né? E aí, trazendo a questão da justificativa, né, de ausências, sempre até 3 dias, né, após essa falta, essa justificativa deve ser feita junto à Secretaria Executiva, né, para que a gente consiga ter um controle e
o andamento dos trabalhos. Atribuições e direitos dos conselheiros, né? Iniciativa, produção e gestão. Mas a iniciativa de requerer convocar, né, convocações extraordinárias, solicitar diligências, processos, né, convocações extraordinárias no âmbito da plenária, né, mas também a iniciativa de propor projetos, propor ações, trazer conselheiros, né, articular com outros conselhos também, né, ser um conselheiro ativo, assim, no território e também para além do território, é importante, né, a gente está se articulando. E aí, pode passar, acho que a grande passa, pode passar, Ju? Competências e atribuições. Acho que eu já estava seguido, né? Aí a gente vai para. Acho que passou para a Secretaria Executiva, então passou um pouco mais, acho que é. Mesa diretora. Pulou. Não? Mesa. Pula. Eu estava tendo ajuda da terceira. Então, daí tem que pular para a mesa diretora. O pessoal viu lá que estava mais adiante. Para frente. Bom, eu vou seguir a linha atrás do Michel. Aí, tá. Agora, no 14º artigo, né, no artigo 14, 16, é tratado em relação à mesa diretora, né, que compõe o conselho, tem mais um núcleo importantíssimo que compõe o conselho, que é formado por 8 membros eleitos, né, que é a presidência, a vice-presidência, e nós temos do 1º ao 5º secretário, né, para compor essa mesa. E as regras de eleição, acho que é importante falar um pouquinho. Essa eleição, ela se faz de forma direta, né, entre os conselheiros titulares, né, são só os titulares, conselheiros ou os suplentes que votam aqui, mas na mesa diretora entre os conselheiros titulares para um mandato até de 2 anos. Então, é um biênio que essa mesa diretora ela cumpre, né, e sempre é obrigatória qualquer deliberação a observância da paridade legal, a composição da mesa e também na votação. E há também uma coisa importante citar, a restrição aos presidentes, né? Esse presidente ele não pode pertencer ao segmento gestor ou prestador de serviços. É importante que a pessoa presidente, ela tem que fazer parte do segmento trabalhador ou usuário, né? Pensando, né, toda a atribuição do compromisso social a importância disso, né? É importante que não seja alguém da gestão, já que o compromisso social faz esse trabalho de fiscalização, né, trabalho de controle, né. As regras para os candidatos, né, os membros da mesa que se candidatarem a cargos eletivos, eles devem se afastar de 3 meses antes do pleito, né, se tiver alguma candidatura para o cargo eletivo. E a destituição da mesa, ela vai ocorrer numa seguinte situação, né? Apenas por votação, né, de 2/3 do plenário, de sessão específica, que é convocada através de uma comissão especial, né? Caso a atuação seja contrária aos princípios do SUS, após parecer da comissão especial e garantia ampla de defesa dessa mesa diretora. Pode passar? As competências e atribuições da mesa. Cumprir, né, com as deliberações do plenário, lembrando ele é o centro, né, do conselho, onde os conselheiros se encontram e promovem as deliberações. A mesa diretora ela também faz esse trabalho de organizar as pautas para o plenário, então ocorrem as reuniões, né, da mesa, e sempre antes a gente precisa também a documentação dos conselheiros se apropriarem, lerem, fazer seus apontamentos. Então, assim, lembrando, é sempre importante. A gente às vezes vai receber, é um documento massivo, um documento grande e tal, mas é importante tentar se debruçar e trazer as dúvidas para o plenário, né? Principalmente quando a gente tem a apresentação de
planos municipais de saúde, das programações anuais da saúde, né? Algumas alterações que a gente sempre vê na lei orçamentária anual. Né? É sempre importante a gente trazer as dúvidas para o plenário e trazer as discussões para esse espaço de deliberação, né? As atribuições individuais na mesa, né? O presidente vai presidir as reuniões, né? Assinar as documentações, relatórios e representar oficialmente o Conselho Municipal. A vice-presidência, ela substitui o presidente em algumas situações que é preciso ter a falta, né, da presidência, e os demais membros da mesa têm o dever de participar das comissões e dos conselhos locais e distritais de saúde, conforme a designação do plenário. A gente, aqui no município, nós não temos conselhos distritais e conselhos locais, até é uma pauta que a gente tem dado andamento, né, se discutido. Agora, recentemente, tem um edital de fomento para conselhos locais. A gente também recebeu um feedback bem interessante das unidades em relação à implementação desses conselhos. É importante ter um controle social unificado no território, né, para pensar. Pode passar. Agora a gente vai falar da Secretaria Executiva. O que aconteceu? Eu vou seguir, mas está aí? Não, é só a tela apagou. Tá. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? O pessoal do online consegue me ouvir? Tá, mas aí a gente... Sim, conseguimos ouvir. Eu acho que tem que ligar o software, né? Bom, seguindo, então, ao artigo 19, Secretaria Executiva nas atribuições, que é, a gente faz esse trabalho, né, tudo que é demandado pela mesa diretora, os conselheiros, a gente faz esse trabalho de organizar, né? Eu falo a gente, mas hoje quem toma a secretaria, atualmente, é a Juliana, assim, a Secretaria Executiva, estou com ela também, mas como assessora técnica. Então, oferecer pautas, coordenar o serviço de protocolo, arquivo, informática, controlar o quórum e precisar justificativas de pautas dos conselheiros, né? As atribuições de apoio e comunicação também, né, da publicidade das deliberações, que a gente encaminha para ser publicado no Diário Oficial, por exemplo, é uma ação dessas, né? Acompanhar o orçamento, direito às passagens diárias, o transporte dos conselheiros, né, as agendas, subsidiar o trabalho das comissões e dos grupos de trabalho. Então, sem uma secretaria executiva, um conselho tem uma dificuldade muito grande de conseguir atuar, né? Então, é um pilar importantíssimo, né? Não só o espaço físico, mas também alguém que atue nessa assessoria, né? Nessa organização, nessa coordenação junto aos conselheiros, né, dos trabalhos. E a composição que nós temos hoje é a agente administrativo, a Juliana, conosco, né? Podendo ter auxílio de técnicos da secretaria também, quando há necessidade. As atribuições também da assessoria técnica, né? Hoje eu estou como assessora técnica, ele vai tratar no artigo 20, que é esse trabalho também de subsídio, principalmente das comissões, né? Na elaboração de pareceres, nas resoluções, né? Fazer esses estudos técnicos da legislação também, né? Levantamento de dados em outros, não só daquilo que a Secretaria nos encaminha, mas também de outros canais de transparência e controle, né? A gente sempre faz esse trabalho. E há um impacto, né, no controle social no sentido de garantir que as fiscalizações, as propostas, as políticas de saúde tenham o acompanhamento técnico necessário para o controle social. Então, a assessoria técnica também é um pilar importante para que a gente possa fazer o controle social acontecer, né? Agora a gente vai falar um pouco das comissões permanentes. Pode passar. As comissões do conselho, né? A gente tem o conselho ele é composto por comissões permanentes, comissões intersetoriais e comissões especiais quando há o chamamento, né, a necessidade de haver a abertura de uma comissão especial. Hoje nós vamos ter como comissão permanente a comissão de fiscalização, a gente está com a Andréia, hoje da Comissão de Fiscalização. A gente também tem a Comissão de Ações em Saúde, Orçamento e Finanças, que é uma comissão importantíssima que faz, né, onde a gente vai
trabalhar todos os documentos de planejamento, né, que também passa pelas outras comissões, mas a COFASA se debruça bastante nessa documentação. E também faz análise do Fundo Municipal de Saúde, né. E nós temos também a Comissão de Comunicação e Educação Permanente. Comunicação, Informação e Educação Permanente. Também é uma comissão permanente do Conselho. As comissões permanentes, elas são formadas por conselheiros titulares ou conselheiros suplentes, né? Mas é aquele corpo de conselheiros que formam uma comissão, e ela vai acontecer de uma forma mais interna dentro do trabalho do conselho. As comissões intersetoriais são comissões onde convidados da comunidade podem participar, não apenas conselheiros. E hoje a gente tem a Comissão de Saúde da Mulher, a Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher e a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e também uma comissão que a gente não tem trabalhado, mas a gente tem a resolução que define, que é a Comissão de Vigilância de Saúde, né? Que é bem importante. Nós também, esqueci, uma comissão que é bastante importante, que também até hoje trouxe um trabalho feito, né? Que é das práticas integrativas e complementares. Isso é uma comissão permanente que nós temos também no Conselho. Então, nós temos 4 comissões permanentes e 3 comissões intersetoriais. Tá? E a regra de paridade, ela vai se aplicar para todas as comissões, exceto as intersetoriais, né? Então, a intersetorial é para fazer esse trabalho de interlocução, né? Assim, de interlocução, né? Então, pessoas da comunidade podem participar, né? E devem participar. Pode passar. Pode passar, eu já falei tudo. Falando dos conselhos locais, né, das câmaras técnicas. Como eu havia falado antes, não temos conselhos locais no município de Gravataí. Mas a gente tem a previsão, né, das atribuições dos conselhos locais no nosso regimento. E o controle social, ele é feito assim. A gente tem o conselho no âmbito do município, o conselho municipal, os conselhos distritais, um município grande, né, que tem distritos, e o conselho local que vai estar lá no território da unidade básica, né, na unidade de saúde da família, vai estar no território da atenção primária. E os conselhos locais, eles são órgãos vinculados ao conselho municipal, obviamente, né, que vão atuar em territórios específicos, também de composição paritária, né, um mandato de 2 anos, e escolhe entre os usuários um representante junto ao conselho municipal. Então, é uma maneira do controle social estar mais no território. As câmaras técnicas de comunicação, elas são focadas na terceirização de serviços privados, né, contratados ou conveniados. Isso garante de acesso a todas as dependências da contratação de serviços sobre a abrangência da câmara técnica e emite pareceres técnicos sobre os relatórios de gestão e deliberação do CNS. Então, nós temos a CAC, mas falar um pouco mais para frente. Então, esses núcleos compõem o conselho. O conselho, ele tem todo um organismo sempre que possa funcionar. Agora, partindo para o capítulo 4, artigo 29. Aliás, desculpa, eu pulei conselhos gestores, né? Conselho gestor, nós temos o conselho gestor também, que é super importante. Nós temos o conselho gestor que atua junto ao SEREST, hoje no município, né? E que a finalidade dele é atuar exatamente nessas políticas de cogestão, que é quando existe essa gestão entre Estado e município, dos serviços públicos de saúde, com caráter fiscalizador, propositivo e deliberativo. Recentemente, nós tivemos uma mudança no Conselho Gestor do SEREST, mais deliberativo, mas essa é a finalidade de um Conselho Gestor. Né? O processo eleitoral, ele está representante dos trabalhadores, que deve ser escolhido pela eleição pelo Conselho, né? E o poder de atuação e processo independente também das documentações que podem encaminhar proposições às instâncias superiores. Então,
um conselho gestor, ele vai estar muito junto a esse serviço onde ele está alocado. Pode passar, agora a gente vai falar do capítulo 4. Que ele é bem curtinho, né? E ele vai falar dessa dinâmica das reuniões e das deliberações do conselho, dos nossos atos, como que a gente delibera. Então, as sessões são disso. Então, a gente vai ter, como a gente falado, as sessões, elas vão ser das reuniões plenárias, são sempre divididas por uma mesa diretora, né? As plenárias têm duração de 2 horas, podem ser prorrogadas por mais 30 minutos, né, de produção da plenária, dependendo do que está sendo pautado. Os prazos e pautas, a gente sempre encaminha 5 dias de antecedência, né, para os conselheiros possam se colocar. E a gente tem, aqui no Conselho, a gente tem já em nosso movimento, essa possibilidade das reuniões de forma híbrida, né, que ocorreu ali durante a pandemia e que permitiu que a gente conseguisse dar um andamento aos trabalhos e a maneira a gente consegue, né, enfim, não tá, que as pessoas consigam estar presentes, né, de várias formas, no presencial, ela pode entrar de forma online, então é uma reunião que está de forma híbrida, tá? Pode passar. Uma coisa também que é importante, né, a gente tem hoje aqui, não são só conselheiros, a gente também tem um convidado. A gente frequentemente tem convidados na plenária, né, que não tem direito à voz, não tem direito ao voto, os conselheiros, né, mas eles vão ter direito à voz. Então, manifestações, votações em atos oficiais, é sempre isso. O conselheiro ele vai ser quem vai liderar, quem vai ter direito ao voto, quem vai fazer os atos oficiais. E o regime de votação, né, na plenária, uma vez iniciada a votação, a matéria ela não retorna para o debate. Quando a gente pauta, debate e vai para a votação. Ela não vai retornar. Né? Se ela é aprovada, ela segue. Né? Ou, se é aprovada, também retorna. E os critérios para aprovação, né? As votações elas são sempre abertas, então é no plenário. E as deliberações aprovadas, elas se aprovam por maioria simples dos presentes sem paridade. Agora, para finalizar, eu até não acabei não trazendo, mas a gente repassou para a mesa diretora, para alguns conselheiros, também está no nosso site, a resolução 7 de 2025, ela vai tratar dos fluxos dos atos que estão listados ali, né? São as resoluções, as recomendações, os pareceres, os relatórios e as moções. Então, esses são os atos, as formas como você se manifestar, né, e dar andamento às suas demandas. A gente tem de atos que a gente emite e publica, né, em relação às nossas pautas. E, bom, eu acho que isso tem ali uma questão mais técnica, mas eu acho que eu não vou me fixar muito em relação à numeração. Mas é isso. Eu deixo, então, para a plenária, caso alguém tenha alguma dúvida, né? Eu acho que é importante, assim, se tiverem dúvidas, se a gente considera que não foi mais recentemente, ou tiverem algo a contribuir também, fica aberto para a plenária. Obrigada. Algum conselheiro para fazer alguma pergunta para essa palestrante aí? Não. Participa. Quem falou? Acho que o conselheiro já também está com levantada. Algum conselheiro para a manifestação? Não? Então, eu pedi a palavra, senhor. Eu acho que tem um problema na internet, que tem um delay. Deixa eu falar para você.
Só para ficar só uma questão ali, ver se fica bem esclarecida a questão das faltas dos conselheiros, né? Que se o conselheiro faltar a 3 plenárias consecutivas ou a 5 intercaladas no ano civil, quem perde a vaga é o conselheiro, né? Ou não a entidade. É isso? Isso. Pode só desligar o meu áudio. Isso, exatamente. Né? É o conselheiro. Mas se a entidade, ela não encaminha, e aí a gente tem casos para isso, né? Ela não encaminha nenhuma substituição, segue uma próxima entidade que tenha, né, ou suplente, né? Tem que ter um titular e um suplente. Ou, se não tem, fica só o titular, né? Tendo o titular, já, a cadeira da entidade ela é garantida já no conselho. Mas se esse conselheiro, ele não... se a entidade não encaminha o conselheiro para ocupar a cadeira, a entidade perde a cadeira. Mas para isso tem um tempo, né? Tem prazo para isso. Isso está no nosso artigo parágrafo 3º, entre o artigo 12 e 13. Mas não é perdida a cadeira da entidade, né? Acho que é importante salientar isso. Mais algum conselheiro? Quero dizer que a partir também trazendo essa apresentação do nosso regimento, né? Mas o conselho aqui está aberto, né? Qualquer conselheiro, o pessoal da comunidade, vir aqui no conselho, falar para duas secretárias aqui, tanto a Juliana, você que está na técnica, para tirar dúvidas, fazer uma soma, regimento aí, melhor sobre o regimento. O conselho funciona das 8 às 17 horas aí, para o meio-dia e começa a 8 de novo. Tá? Mas as mulheres estão sempre aqui no cafezinho esperando qualquer conselheiro que queira vir, pessoal da comunidade, queira tirar dúvidas do conselho aqui. As portas do conselho estão sempre abertas aqui na comunidade e dos conselheiros. Dando seguimento à nossa debate, então, na saúde do trabalhador. Boa noite a todos. Hoje eu estou... Hoje eu estou representando o Sereste. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar todos para o dia 28 de agosto, das 8 da manhã às 16h30, para a terceira jornada em saúde do trabalhador. Já vai ser mês que vem, falta um mês. Então, estão todos convidados. A Juliana está com alguns folders, com o programa, com o local, o horário, tudo direitinho, as palestras também, e vai ser lá na Câmara dos Vereadores. Vai ser um prazer se todos puderem ir. Bom, quanto à nossa pauta, semana do dia 14 de julho, nós tivemos reunião do Conselho Gestor. No dia 16 de julho, eu fui a Osório para apresentar as atividades do Sereste referente ao primeiro quadrimestre deste ano. Todos os quadrimestres nós vamos lá, além de a gente prestar contas, né, para o Conselho Gestor do Sereste, que a Patrícia falou há pouco, nós também vamos na CIR e muitas vezes na CIST também. Na CIST municipal. Semana passada nós teríamos a CIST municipal, mas acabou não tendo, e nós temos participado também da CIST estadual, que tem sido quase que semanalmente. Nós temos tido muitas demandas, muitas solicitações de vigilância do MPT, para o Sereste. Então, não só no município de Gravataí, mas também como toda a nossa área de abrangência. Nós estamos com uma equipe agora montada de vigilância e saúde do trabalhador. Chegou um técnico de segurança do trabalho e também chegou uma assistente social e a Luana, que já fazia parte. A Luana é enfermeira. Então, a gente está com uma equipe muito boa. Amanhã nós vamos a Cachoeirinha para fazer uma
educação permanente para os postos de saúde, e também vai a assistente social Juliana, vai o técnico em segurança de trabalho, a Juliana, não, desculpa, a Carolina, e outros colegas. E eu acho que é isso. A princípio é isso. Mas o que eu mais queria reforçar é o convite da nossa terceira jornada em saúde do trabalhador. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Algum conselheiro fazer uma fala na saúde do trabalhador? Uma pergunta para a Eulália lá, fonoaudióloga do SESC? João, conselheiro João. A minha dúvida é mais uma logística, assim, para o assim. Vai ter algum tipo de uma convenção de comprovante no dia da jornada? Sim, a gente vai dar certificado. Ouviu, João? Pode repetir, por favor, Laura? Sim, nós vamos dar. Tu tá ouvindo? Sim. Tá. Sim, vamos dar o certificado. Mais algum conselheiro? Quero dizer que é importante, né, esse momento que a gente faz aí para fortalecer a saúde do trabalhador, né? Participe com direitos, convide seus amigos por aí, para ter atenção do que a gente decida aí, da ajuda da saúde do trabalhador. Vai ser um momento muito importante de debate, né, Paulo? Uns aí, conselheiros aí. Eu acho que eles não estão me ouvindo. Tá me ouvindo, Mais Paulo? algum conselheiro ao trabalhador? Não? Dando seguimento à nossa plenária, eu acordo as funções. Sônia. Boa noite a todos de novo. Tá. Em função, então, da nota técnica publicada no edital da Secretaria de Saúde, né, que já foi elaborado, então, vai dar o segmento, né, na implementação das práticas integrativas e complementares do SUS. Eu gostaria de informar que a Comissão de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde do Conselho precisará definir uma nova coordenação, tendo em vista que o conselheiro Vilásio ele não mais poder exercer a função. Aproveito também para agradecer Vilásio pela excelente contribuição também e o trabalho desenvolvido aqui na comissão da comissão. É importante que essa nova coordenação seja definida o quanto antes, para que a gente possa dar continuidade ao acompanhamento e à implementação da política, né, de práticas integrativas, a elaboração e a apresentação do plano de implantação, o cronograma de trabalho e a definição das práticas que serão ofertadas à população, exercendo assim o controle social e garantir que todo o processo ocorra com transparência e participação da sociedade e diálogo entre a gestão, os trabalhadores e os usuários do SUS. Então, a gente precisa, então, definir, né, essa nova coordenação da Comissão de Práticas Integrativas. Precisamos aí de voluntários, conselheiros, que sejam, que queiram, né, fazer parte da comissão, como coordenador ou coordenadora. Se alguém quiser participar, por favor, se manifeste, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa. Não podemos deixar essa comissão morrer. Passo a palavra ao nosso presidente. Se tiver atendimento ali da comissão, né, o Vilásio tocou por um tempo aí, fez o projeto Pix aí, só que agora está saindo motivos dele, né, trabalho lá, então a gente está precisando de um coordenador, tá? Eu vou deixar aberta essa vaga aí, até alguém aparecer aqui, na próxima plenária, a gente já, quem quiser se inscrever aí com a secretaria aqui,
a gente lançou na próxima plenária. Algum mais relatório de conclusões? Quero falar sobre a CIST ali, que é o área do assunto, né? A CIST nesse mês, ela até saiu com convocação, nós convoquemos o pessoal o dia 21, mas infelizmente tinha muito conselheiro de férias, né? E estava um problema das chuvas, né? E muitos conselheiros também estavam dando auxílio aí à pessoa necessitada. Aí nós por óbvio, a gente cancelou a reunião da CIST, tá? A gente tem pontos importantes na CIST que tem que ser debatida, mas infelizmente o tempo não ajudou, né? Então a gente está preocupado com o tempo, com os conselheiros aí. Muitos conselheiros também estavam de férias, o próprio coordenador está de férias, até eu que tocar a comissão. Então a gente resolveu por bem, então, não ter a CIST no mês, desde em agosto, aí a gente está focado que dê certo o tempo aí, os conselheiros a gente vai tocar de novo. Alguma outra questão? Então, assuntos gerais. Eu vou abrir os assuntos gerais dizendo que a gente recebeu a aprovação, um PUPS, né? PUPS, né? Que a gente está trabalhando nele ainda, ele está com o banner do conselho ali, mas a gente já pediu um folder para ele ali, para deixar ele bonitinho ali, para os nossos palestrantes, para as pessoas convidadas que pediram conselho fazer as explanações ali, tenham mais conforto, mais postura ali na hora de se manifestar. Quero dizer também que a gente tem os postos de saúde, nossos contatos das redes sociais, a Juliana, a Andréia, mais o Juventus, dado por todos os postos quase aí, mais clínicas, aí, tudo que é vinculado à saúde do município aí foi distribuído. Paulo, o microfone ficou mudo. Não estamos ouvindo. Alô? Estão ouvindo? Sim, agora sim. Tá, então vamos retomar aqui. Vocês ouviram a parte que eu falei que a gente recebeu um público e a gente está trabalhando nele para pedir um folder, colocar nele ali no site ali, vai ficar mais acessível. Enquanto a gente botou um banner do Conselho Municipal de Saúde, né, na frente ali, para ter postura ali do Conselho das Florestas, falar as explanações. Tá. JB. Presidente, nós estávamos acompanhando ali o grupo do Conselho, e aí a reclamatória inclusive do vice-presidente, que não ia ter condições técnicas no seu local de moradia para participar da plenária. Eu gostaria de colocar em uma proposição aí que as faltas do dia de hoje, né, não contar para o caso dos conselheiros, como falta ao dia de hoje, se isso é possível. Sim, a gente tem se eu falei da CIT aqui, que foi cancelada por esses motivos aí também, a gente vai ter essa acessibilidade, sim, de justificar. Mais algum conselheiro? Assuntos gerais? Patrícia.
Eu tô... Conseguem me ouvir bem? Então, no plenário anterior, não conseguiu dar andamento, né? Muita discussão séria, problema também com áudio, captação de áudio e mas foi possível, a gente retomou, né? A questão da nossa agenda fixa, né? A gente tem várias atividades, a maior parte delas ocorre aqui em Gravataí, nos territórios, né? Tem na rede, e são reuniões, né? Grupos de trabalho, atividades importantes, né? Para que se tenha a presença dos conselheiros. E algumas delas a gente não tem representação. E a gente precisa compor essa representação. Eu trouxe ali as que nós temos hoje, né? Se algum conselheiro, alguma conselheira se vê motivada a participar, né? Vou listar ali alguns. Acho que é importante colocar, né, o seu nome, se colocar à disposição. Também, se quiser, a gente pode passar depois a lista, né, o calendário, se quiser saber um pouco mais da atividade, de conversa, para a gente estar compondo e conseguir participar, né. Eu vou me aproximar um pouquinho da lista também, eu não consigo enxergar. Mas, o que a gente precisa hoje de representação, né? É a comissão de acompanhamento e controle do Hospital Dom João Becker, né? Essa comissão é importante, pensando que o Dom João Becker é um contrato, né? Existe um contrato hoje com a gestão, né? Que é terceirizada, a gente faz esse acompanhamento dos contratos, dos indicadores, né? Das auditorias. Então, essa comissão ela é importante que se tenha. E se solicita que haja 2 titulares e 2 suplentes, né? Então, são 4 pessoas. Eu me coloco à disposição, né? Eu sou conselheira também, além de assessora técnica. Eu posso me colocar à disposição a participar da CAC, mas é importante que a gente tenha a composição de mais 3 conselheiros, né? Para que a gente consiga participar e não dar muitos trabalhos. Acho que o segundo grupo ali de trabalho que é super importante, que a gente tem que ampliar, que é a reunião da redinha, né? A reunião de rede. Agora, a última reunião de rede que eu participei foi no caso Manuel Barbosa, é um momento que a gente tem esse encontro entre as políticas, né, de assistência social, de educação, saúde, porque em vários momentos elas se encontram, né, para atender os usuários, e essas reuniões a gente tem esse encontro da rede, né, que ali é pautado não só, chamado, não nas reuniões de matriciamento, né, casos, mas nas reuniões onde são pautas mais coletivas e que é importante a participação do conselho. E a gente precisa que tenha alguém que vá comigo, né? No caso Manuel Barbosa. Existem outras reuniões também de rede, a gente vai mapeando e com o tempo vai trazendo aqui na plenária. Uma outra reunião que é super importante é da Rede RUI, a Rede de Urgência e Emergência. Essa reunião, ela ocorre também mensalmente, a gente tem ali os calendários. A gente está, a conselheira Sônia, ela está como titular, né? E eu estou como suplente. Mas acho que seria interessante, né? Se tiver algum conselheiro que tem uma relação próxima, né, de trabalho, ou de fim de pauta, em relação à rede de urgência e emergência, é uma reunião muito produtiva, porque ele se reúne as coordenações das UPAs, do hospital e a coordenação da rede, né, além também de alguns trabalhadores, e eles são trazidas várias pautas, né. Uma outra atividade super importante é a da RAPS. Hoje a gente teve a parte de reunião da RAPS. A conselheira Sônia também está, né, Sônia, como titular da RAPS, para participar. Também é super importante. E a gente precisa de alguém como suplente, né, para que a Sônia consiga também. Tem várias atividades que a Sônia realiza. E nós temos a Rede Aline, a Dona Maria da Rede Aline, que seria importante também a gente precisa de uma suplência, tá? E as reuniões do PCE. O PCE tem um calendário bem extenso, assim. Também a gente vê mensais, mas tem alguns meses que tem reuniões porque tem
a reunião do PSE e do grupo de trabalho do PSE. O PSE é o Programa de Saúde nas Escolas, também uma política importante de intersetorial, né, que a gente tem como elemento de educação e saúde. E o Comitê Estadual de Tratamento de Tuberculose. Essa reunião ela ocorre também mensalmente. Ela ocorre, às vezes, presencial em Porto Alegre, nós temos transporte, né, gente? E também ocorre de forma online, às vezes. Então, eles avisam, assim, com uma certa antecedência, né? E é super importante também para uma articulação em relação à falta de tuberculose que a gente tem, né? Uma demanda, também é um agravo que ele vai estar ocorrendo de uma maneira se relaciona com outros agravos, né, como HIV, AIDS, enfim, outras ISTs, e tem as infecções, enfim, é importante a gente estar participando desse comitê, um comitê super antigo, tem uma luta antiga, né, no Rio Grande do Sul, e é importante a gente estar lá também enquanto controle social. Essa é a agenda fixa que a gente tem para além das comissões, né, e nossa agenda flutuante, com as atividades. E aí eu queria colocar para a plenária, né, quem gostaria de estar compondo, qual atividade gostaria de estar compondo, que a gente já possa estar preenchendo ali essa tabela e se organizar. Bom? Não precisa. Não. Conselheiro. Bom. Boa noite, novamente. Eu tenho interesse na do PSE, do Programa Saúde na Escola. Coloco meu nome à disposição. Mais alguém para Algum conselheiro que queira participar? Conselheiro Herbert. Eu gostaria de participar do PSE e do COSA, nessas comissões para ajudar, tá? Estou à disposição do conselho e precisar, só me chamar. Obrigado, Herbert. Mais algum conselheiro? Dizer que vocês pensam com carinho, né, pessoal, que você falou ali, que são pautas importantes para o conselho, né? Durante a semana a gente vai reforçar no grupo do conselho ali, quem quiser se candidatar ali, tá? Participar, ajudar nós ali. Sempre lembrando que tem transporte, né? A gente fornece transporte ali para a pessoa se mover até essas atividades aí. Daí é uma vez por mês, às vezes até as vezes não sai, né? Mas é muito importante a participação do produto social nessas pautas, né? Que ajuda a fortalecer os serviços e a população ter mais acesso. A gente tem que estar por dentro, a gente tem que estar junto, fortalecendo que é o nosso pilar. Tá. Olá, Eu gostaria de saber como é que a gente pode entrar em contato ou participar das reuniões do PSE. Eu gostaria de ir a algumas. Há muito tempo atrás eu ia, e aí depois eu acabei não indo mais, mas eu gostaria, Patrícia, se tu pudesse me passar depois o contato, para quem que a gente pode pedir que o Sereste possa ir a algumas reuniões, participar, porque do CRAS a gente já vai, a gente já tem esse contato, eu gostaria de saber do PSE. Para compor como mas sim, o PSE dá para gente, né, para participar e eu te passo em contato. Tá, tu pode mandar lá pro nosso telefone do WhatsApp, a Juliana. A gente vai deixar aberto, então a gente vai reforçar no conselho ali, né, as comissões que a gente precisa colocar pessoas, né, vai meio que convocar algumas também, né, que a gente sabe que pessoas que estão bem ativas, mas não tem mistério nenhum de participação popular que ajuda a fundação do SUS, né. Então a gente está aqui para orientar, a gente está aqui a Patrícia faz um grande trabalho nessa assessoria técnica aí, ela está
Então, temos sozinho, a gente está saindo de férias agora, dia 30, mas eu vou estar aqui junto com ela, para a gente estar fortalecendo aí e recebendo vocês para ajudar nós aí. A gente está em busca de uma estagiária para o nosso conselho aí, para a Fernanda, né? Está trabalhando para isso. E, por enquanto, vai tocar a Patrícia aí e eu uns dias aí, até a Ju voltar de novo. Mas eu conto com vocês todos. Isso, o conselho está sempre aberto às 8, aqui às 17 horas, aqui para tomar um cafezinho, trocar uma ideia, trabalhar conosco aí, tá? Eu quero agradecer a todos aí pela disponibilidade, estar presente aqui nesse temporalzinho que deu no começo aí, né? Mas que assustou bastante gente que chegou aqui, chegou assustado, tinha alguns cagados aí, né? A gente vai ter acessibilidade, como a André falou ali, de justificar as faltas, por exemplo, tá? Quero desejar uma boa noite a todos e até a próxima plenária, tá? Obrigado a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Vamos